Graça e paz, meus amados irmãos, passando aqui bem rapidinho da parte do Eterno para deixar uma palavra neste domingo ao teu coração. Hoje eu estava orando, meditando em uma palavra que o Senhor havia colocado em meu coração ontem. Eu fui dormir com esta palavra e hoje, durante o dia, eu fiquei ali meditando, procurando entender o que Deus quer falar aos nossos corações através dessa ministração. Nós precisamos entender que por diversas vezes vão se levantar situações na nossa vida que de fato a gente não vai saber como responder, como consertar alguma coisa. Mas eu vim te dizer que quando nós nos colocamos na disposição do Senhor, o Senhor vai nos dar estratégias para a gente apaziguar alguns levantes que estão acontecendo dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio coração, dentro da nossa própria mente. E eu confesso aos irmãos que eu apresentando este vídeo antes de gravar, a gente não entra aqui para ocupar um espaço, até mesmo porque a gente tem muita coisa para fazer, então não é para matar o tempo, mas é para trazer uma palavra, que muitas das vezes a gente não sabe nem como entrar, como falar, porque a gente tem escutado tanto que Deus vai romper, que Deus vai mudar a nossa sorte, mas quando nós olhamos para a realidade, não tem sido assim. Tem sido dor, aflição, perda, desânimo. Muitas das vezes ao acordarmos antes do nosso levantar, a gente parece que abre o olho meio que mais um dia, tudo de novo, ou às vezes até pior. Não é que a gente abre a boca para maldizer, mas é porque a solução não está vindo. Eu até entendo que nem tudo é murmuração, irmãos. A gente já deixou claro que murmurar a gente não vai. Mas quando a gente olha para o cenário, a gente precisa tomar uma atitude. A gente precisa consertar, fazer algo, ou seja, a nossa parte. E ela acaba não estando sobre o nosso controle. Porque nós não vamos abrir a nossa boca para dizer que o nosso dia vai ser péssimo, que a nossa casa não vai ter salvação, que Deus não vai livrar, que Deus não vai arrumar isso. A gente não vai abrir a boca, porque a gente vai profetizar. Só que o que eu estou dizendo é que quando a gente abre o olho, a gente pergunta para Deus, Deus, o que eu vou fazer no meio deste vale? O que eu vou fazer no meio dessa situação? Porque eu tenho profetizado, eu tenho tentado plantar coisas boas, aprendi com o Senhor a fazer o bem, sem olhar se estão me maltratando, se estão me invejando, se estão me caluniando, se estão me traindo. Não é assim que você faz? Só que quando a história dentro da nossa casa, do nosso coração, é muito difícil. E a gente precisa sim de estratégia. Quando o Senhor falou comigo sobre 1 Samuel, no capítulo 25, ele fala que Nabal recusa a abençoar, a cuidar dos servos de Davi. Davi, depois da morte de Samuel, ele foi para o deserto e no meio disso tudo, ele saiu para o deserto de Parã e no meio disso tudo havia um homem, no versículo 2, para você entender, 25:2 de 1 Samuel. E havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo, e era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher era Abigail, e a mulher de bom entendimento, formosa. Olha só, a Bíblia dando bom testemunho. Que coisa linda. Porém, o homem era duro e maligno nas suas obras, e era da casa de Caleb. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava. Então a Bíblia vai nos dizer que Abigail era uma mulher formosa, era uma mulher de entendimento, mas o seu marido, ele era mau por si só. A Bíblia está dizendo que maligno nas obras, porque tem gente que é da natureza dela fazer a maldade, não dividir o pão, não dividir um sorriso. Ele quer crescer, mas ele não quer que ninguém cresça ao redor. Ele quer aparecer, nem que para isso ele precise apagar a história de alguém. É da natureza.
Mas Abigail não era isso. Além de uma mulher formosa, bonita, linda, ela era uma mulher de entendimento. Você está entendendo que muitas das vezes a gente está em cenários que a gente consegue ver o lado bom de tudo e quem está ao nosso redor não é assim. Tem os olhos corrompidos, tem a maldade plantada em seu coração. São pessoas que tudo vê acinzentado, tudo bota um defeito, para tudo tem um problema. Cada solução que chega, ele arruma um problema. O que tinha de mais aquele homem abençoar aqueles servos de Davi? E Davi disse para os servos que podia ir. Irmãos, você precisa entender que enquanto os homens de Davi estavam ali com Davi, aquela região, a casa de Nabal estava sendo protegida. Tem gente que não está entendendo que enquanto você está no local, Deus livrou de tantas coisas. Olha que palavra linda. Tem gente que não está entendendo que você está no cenário e você é um canal de bênção. Davi era um canal de bênção com aqueles servos dele. E os meninos, os servos, foram falar com Nabal. Só que Nabal respondeu no versículo 10. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem não é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge a seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolhei para os meus tosqueneadores? Ou seja, ele está dizendo, eu tenho homens que tosqueiam as minhas ovelhas, que trabalho, eu tenho carne, eu tenho pão, eu tenho água, mas é para cá, não é para ir não, porque tem gente que é assim. Tudo que ele ganha, ele acha que tem que ficar para ele, para os dele. Ele não consegue dividir, abençoar alguém. Se ele não for ganhar algo em troca, pode ter certeza que ele não estende a mão. Mas o nosso Deus, que tudo vê, estava contemplando isso dos altos céus. Daria aos homens que eu nem sei de onde vêm? A gente não tem que pontuar as pessoas por onde elas vêm, o que elas fazem. Não tem problema, pode ser um andarilho que bateu no nosso portão, se a gente pode fazer uma marmitinha e dar uma garrafinha de água, a gente vai dar. Olha esse calor que vai se estender, Apocalipse está se cumprindo, onde o sol iria incomodar a humanidade. Jesus está voltando. Queira você ou não, Jesus está voltando. E é o único cumprimento de promessa que não depende da crença humana para ele realizar. As outras coisas para ele realizar na minha vida eu preciso estar na posição. Senão eu parto daqui e não vivo promessa. Agora, a promessa que Jesus deixou, que voltaria para buscar a noiva, se as pessoas não acreditarem, ele vai acabar com este mundo. Ele vai nos levar para Nova Jerusalém. Então, Nabal não se esforçou de ajudar, coisa que você faz para uma pessoa que você não conhece, coloca um potinho de água na beirada do portão, com este calor, para até um cachorrinho passar e tomar. A gente tem as coisas de bom grado, porque a gente sabe, não que a gente queira plantar para colher, a gente queira algo em troca, mas a gente sabe que a vida ela é feita de plantio, então vamos plantar coisas boas. Eu aprendi com o meu pai, desde muito novinha, que, filha, quando você não puder ajudar alguém, só você não atrapalhando já é uma ajuda enorme. Olha que coisa linda. Ou seja, quando eu não puder estender a mão para você, que eu fique quieta no meu canto, que eu não abra a boca para maldizer, para te maltratar, ou porque o meu dia, minha semana está péssima, eu viro um caminhão de melancia em cima de você. A gente não pode fazer isso. A gente não pode pegar as nossas dores e frustrações e machucar alguém, magoar alguém, negar algo para alguém, impedir que esta pessoa seja abençoada só porque eu não fui. Não faça isso. Não seja Nabal. Porque Nabal plantou e a Bíblia vai nos mostrar que ele colheu. Então os mancebos de Davi tornaram para o seu caminho e voltaram e vieram-lhe e anunciaram tudo quanto, conforme todas as palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens, cada um cinja a sua espada, e cada um cingiu a sua espada. Houve uma ordem, e os meninos precisavam obedecer.
E cingiu também Davi a sua espada. Você sabe muito bem que Davi não fugia de uma luta. Igual você não foge da luta. Você não foge. Não adianta o inimigo colocar o dedo na sua cara, mandar alguém fazer maldade para você, porque você não vai ficar prostrado, gritando. A gente vai ajoelhar. Hoje eu já chorei muito, orando e meditando nessa palavra. Mas eu vou te falar algo que Deus me disse. Porque eu estava orando por quem vê o vídeo. Não para quem entra aí para denunciar os meus vídeos, para me caluniar no YouTube, para prejudicar. Não, esse daí é Nabal. E Nabal vai cair pela força da própria mão. A gente não vai se meter, não. Olha só. Mas Davi, então, Davi cingiu a espadinha dele, os homens também, e subiram após Davi uns 400 homens. E 200 ficaram com a bagagem. Então, uns 200, mais de 600 ali tinha homens naquela região junto com Davi. Porém, um dentre os mancebos o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, né? O empregado, o servo de Abigail disse isso a ela. Porém, ele lançou a eles. Todavia, aqueles homens têm nos sido muitos bons. Lembra que eu falei para você que porque Davi e aqueles homens estavam ali, havia proteção, e a Bíblia vai nos confirmar. Não falei coisa demais não, irmão. Tem gente que não entendeu por que você entrou no cenário. Mas aí não tem problema, quem vai perder a bênção é ele, é ela, não é você. Todavia, aqueles homens têm nos sido muito bons. E nunca fomos agravados deles, e nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Olha, pois, agora e vê que há de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um tal filho de Belial, que não há quem possa falar. Irmãos, o tempo que Davi estava ali com aqueles homens, estavam sendo protegidos, cuidados. Isso daqui foi o próprio mancebo que foi falar para sua dona, para Abigail. Só que aquele homem, Nabal, ele era um homem tolo, tosco, bruto. Não bruto de uma pessoa sem sabedoria, bruto de achar que ele podia, que ele era, que ele mandava. Sabe aquele tipo de gente que nem subiu na sola do sapato e já acha que pode colocar o dedo no teu rostinho e mandar e desmandar? Eu vim dizer para você que a gente não luta contra carne nem sangue, mas contra as hostes malignas. Mas o nosso Deus, ele compra a nossa briga. Então Abigail logo em seguida pediu para que os moços pegassem pães, guisado, ovelha, água, tudo, e levassem para aqueles homens, para Davi, para apaziguar a confusão. Eu vim dizer para você que Deus te colocou no meio de um cenário para você apaziguar uma situação. Se alguém trouxe confusão para dentro da tua casa, achando que você e os teus que não foram protegidos por Nabal, porque Nabal não tinha como proteger ninguém, porque ele era arrogante, presunçoso. Mas Abigail era uma mulher sábia. Fica na posição, mulher. Fica na posição, homem. Deus vai te dar estratégia. Então, no meio disso tudo, os meninos correram, os mancebos correram para abençoar Davi. E ela subiu montada em um jumento. Encoberto do monte, eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, encontrou com eles, no versículo 21. E disse Davi, na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto está no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem. E ele me pagou mal por bem. Davi falou, peraí, mas eu guardei tudo aqui, a gente não prejudicou, a gente só abençoou. Por que ele resolveu nos pagar mal com o bem que nós fizemos? Tem gente que é assim. Ele não tem nada de bom. Como é que ele vai pagar coisa boa se no coração dele tem maldade, fofoca, mentira, espírito de avareza? Só ele pode, só ele tem, só ele é. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e a outro tanto se eu deixar até amanhã de tudo que ele tem, mesmo até o menino. Davi estava disposto a matar tudo. Se tivesse um jovem, um mancebo, uma criança, Davi iria matar. Tudo, Davi ia acabar com tudo. Querido, tem gente que procurou confusão com a própria mão.
Mas você não, Abigail, você não vai sair da posição, homem, mulher, você não vai sair da posição. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento e prostrou sobre o seu rosto diante de Davi, inclinou e lançou os seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão, deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Meu senhor, agora não faça este homem de Belial a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele. Qual é o seu nome? Nabal é o seu nome e a loucura está com ele. Olha só. E eu sou tua serva, não vi os mancebos de meu senhor. Eu quero que você leia o capítulo 25 na sua casa. Faço questão. E ela disse assim, eu não vi os mancebos vindo na minha casa, mas o meu esposo, ele é louco. Ele é fora dele, ele age por impulso, ele age por ele destrói pessoas, ele destrói a vida dos outros, ele não consegue abençoar e eu não vou pagar este preço. Eu vim dizer para você que alguém pode ter feito algo errado dentro da tua casa, mas você não vai pagar este preço. Você vai ficar na posição. Eu não sei se foi uma palavra de praga que lançaram contra a tua vida, contra a tua casa. Eu não sei. Eu sei que no meio disso tudo, Abigail apazigou, foi apaziguado, né, por Abigail, e ela retornando à casa, ela viu que, no versículo 36, e vindo Abigail a Nabal, e eis que tinha na sua casa um banquete como o banquete do rei. Ele não deu porque ele não podia, ele não deu porque ele era avarento, maldoso, presunçoso, arrogante, mentiroso. Estava alegre nele e já muito embriagado, pelo que não lhe deu a entender a palavra. É pequena nem grande até a luz da manhã, então ela não falou nem muito nem pouco, ela saiu de cena. Tem hora que você e eu precisamos sair de cena. Alguém vai dizer assim, ah, não bateu boca, não falou, porque não tem argumento. Não, nós somos Abigail, nós íamos apaziguar a confusão que o inimigo está jogando no nosso meio, no nosso relacionamento com a família, entre um cônjuge. Eu não sei onde o inimigo lançou uma praga para dar uma confusão. Só que ela esperou o momento certo. Lembra que um dia eu falei para os irmãos que Deus disse que eu ia entrar num vento, porque eu tinha respondido na hora errada e eu entrei por este vento. Eu paguei a prova que eu peguei com a mão. Eu falo para os irmãos, a gente não é isento da nossa colheita. Eu não acredito que a gente colha na proporção que a gente plante, porque senão a gente nem aguentava. Mas não fale na hora que é para você calar a boca e nem fique de boca calada quando for o tempo que Deus colocar as palavras na tua boca. Então ela foi e se retirou, porque ele estava bêbado, não adianta ela falar pouco nem muito. Só que de manhã ela fez que ele entendesse as palavras e se amorteceu nele o seu coração e ficou como pedra. Ah, tem gente que é Deus tratando mesmo, porque a pessoa é difícil. 38, e aconteceu que passado quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. Ele não retratou, ele não pediu misericórdia, ele não pediu perdão. Olha, fale para Davi que eu peço perdão para os mancebos, eu estava nervoso, eu lancei palavra de praga, eu vou pedir perdão para o rei, eu estou aqui. Não, o coração dele ficou como pedra. Tem gente, irmão, que Deus não trabalha na vida dele, porque ele não permite que Deus amadureça ele no processo, pelo contrário, ele faz questão de ter um coração de pedra. Não vim dizer aqui que Deus vai sair matando pessoas, eu estou dizendo o que aconteceu com Nabal, com essa situação que endureceu na tua vida, que bateu o pé e disse, eu não saio, eu não largo, e Deus está dizendo, peraí, em 10 dias, Deus está dando para nós, para algumas coisas se encaixarem. Olha que coisa linda. Sinto da parte do Eterno de dizer que durante esses próximos dias, Deus estará trabalhando numa situação de Nabal. É alguma coisa que está trazendo tristeza para o nosso coraçãozinho. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse, bendito seja o Senhor que pleiteou o pleito da minha afronta. Olha só, da mão de Nabal, e deteve o seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou então Davi falar a Abigail para tomá-la por sua mulher. Olha só, ela não ficou desamparada. Abigail não ficou desamparada.
porque o Senhor ainda preparou Davi para casar com ela. Eu vim dizer para você que todo bem que você faz, irmãos, todo bem que nós fazemos a alguém é só coisa boa para nós mesmos. Aquela mulher apaziguou uma situação hoje e lá na frente ela colheu coisas boas. Eu vim dizer para você que Deus feriu Nabal, porque Nabal se intentou contra os servos do próprio Deus, contra os meninos de Davi que estavam ali só fazendo o bem. Tem alguém que se levantou contra a tua casa para destruir aquilo que Deus havia dito que era seu por herança, aquilo que é teu por herança. Eu vim dizer para alguém que algo aqui é teu. E Deus não deixará por pouco. Em 10 dias, Deus vai tirar pessoas de situação para poder colocar você no lugar que Ele quer. Eu não sei qual é esse problema que precisa sair da vida do teu esposo, da tua esposa, dos teus filhos, é um desemprego, é um vício, eu não sei. Se é um relacionamento extraconjugal que essa pessoa está vivendo, uma situação perdida, eu não sei qual é a situação, mas Deus vai ferir essa situação para poder paralisar. E além do mais, Abigail foi protegida. Abigail, então, até teve filhos com Davi. Eu vim dizer para você que Deus, Ele olha o nosso plantio e a colheita, ela vem. Independentemente se plantamos coisas boas ou ruins, ela vem. Deus está dizendo para você, olha homem, olha mulher, eu te coloquei num lugar para apaziguar uma situação. E tem gente que está achando que você está com medo, que você vai perder. Não, sábio, é tu que falou no tempo certo. Ela falou com Davi no tempo certo, Davi recuou. E ela calou a boca na frente de Nabal no tempo certo, porque ele estava bêbado, não adiantava falar pouco nem muito. Não adianta, mulher, você pegar o telefone, brigar com o teu marido, jogar as panelas para cima. Não adianta. Tem hora que o silêncio é a melhor resposta. Não adianta. Só que com esta palavra de hoje, eu estava nos meus afazeres e eu falei para o Senhor, Deus, mas o Senhor sabe que muitas pessoas que vê o vídeo, que escreve lá, que pede oração, a promessa dele está se distanciando. E é difícil a gente ver aquilo que é nosso. A gente fazer de tudo e nada chegar. E o Espírito Santo me rebateu. Ele disse, filha, olha essa situação na sua vida. E eu olhei para uma situação minha. Só que eu estava falando de vocês. E ele falou de mim. E ele disse, filha, essa situação hoje, ela está perto de você? Eu disse para ele, não. Está muito distante. Talvez se eu estivesse perto, eu poderia até arrumar um jeito de falar, de conversar, eu não sei. E eu disse para ele assim, pai, está muito longe de mim. Só que o Espírito Santo me disse, filha, pode estar a uma fronteira de distância. Quando eu quero, eu uno. Irmãos, a resposta que Deus deu para mim, retratando um exemplo meu, é para você. Talvez você está vendo a tua promessa, aquilo que Deus disse que iria voltar para o teu cenário, que ia ser bênção para você, se distanciando a cada dia. Só que Deus manda dizer para alguém, pode atravessar a fronteira. No tempo certo, no tempo determinado, haverá uma união de algo na tua história. Já que o Espírito Santo havia nos dito aqui no meio da palavra que em 10 dias ele fará uma situação mudar, eu acredito que está ligado junto com isso. Talvez aquilo que você viu, que você quer, está se distanciando. Talvez a pessoa está do teu lado, mas o coração está duro, o coração está distante. Todas as vezes que você acha que a pessoa vai se retratar, que a pessoa vai quebrar o orgulho, que a pessoa vai se redimir, que o filho vai sair desse mundo horrível, esse seu irmão, sua irmã, eu não sei, um parente, um amigo, que você tem apresentado no altar, ou até alguém que se levantou contra você, que você tem apresentado. Você está vendo que não está chegando a tua oração, Deus manda dizer para você, está chegando sim. Só que vai ser no meu tempo e do meu jeito. Quando o Espírito Santo disse para mim, filha, pode estar uma fronteira de distância de você, no tempo certo eu vou trazer. Eu vim dizer para você que no tempo certo, no tempo determinado, Deus vai colocar no teu cenário, na palma da tua mão, na tua história,
aquilo que é teu. Abigail plantou coisas boas para dentro da casa dela. Só que por ter invertido o sinal, o esposo dela falecido e ela ficou viúva, Davi se sentiu na obrigação de abençoá-la, porque ela foi quem abençoou Davi. Eu vim dizer para você que tudo quanto você tem plantado, Deus vai levantar alguém, se preciso for, para falar sobre a tua pessoa, para alguém reconhecer que você é a pessoa certa, ele vai levantar. Porque contaram para Davi que Nabal havia morrido. E Davi disse: olha, o Deus de Israel impediu que eu sujasse as minhas mãos de sangue trocando para miúdo, mas ele mesmo feriu aquele homem. Então, quando ele soube que Abigail estava viúva, ele entendeu que ele tinha que pagar aquela mulher. Ela não fez nada para receber alguma coisa em troca. Ela só queria paz dentro da casa dela. Mas o plantio dela trouxe o sustento vindouro. Porque ela poderia ficar com tudo quanto Nabal tinha. Ela poderia ficar com a riqueza. Só que ela ficaria viúva. E para ela não seria legal. Eu não sei o que viuvou na tua história. Eu não sei. O que você está dizendo, pai, eu até tenho isso, pai, pai, meu ministério deslancha, pai, eu tenho família, eu tenho isso, mas está me faltando aquilo. Naquela área eu estou viúva. O que viuvou na tua história? O que você hoje está sentindo que falta um pedacinho? Talvez seja sua costela, eu não sei. Talvez uma porta de emprego. Você fala, pai, eu até desenvolvi tudo, mas aquela porta de emprego para mim tá pequena, não tá dando certo. Eu não sei o que tá viúvo na tua história, mas eu vim dizer para você que é um socorro do eterno. E se alguém tiver que falar de você, né, ao teu respeito para alguém, esse alguém vai reconhecer que você é a pessoa certa para estar no cenário. Fique com essa palavra neste domingo. Não permita que a situação, que o burburinho, que a contenda, que as falácias ao teu redor apague a bondade de Deus dentro de você. Não permita que este domingo feche, escureça, anoiteça sem você descansar o coração. Lembra que eu disse para você que foi debaixo de lágrimas que eu orei para entrar aqui? Porque eu sei que tem coraçõezinhos que estão muito apertados, porque não está vendo mudança, só ouve Deus falar e não vê o agir. E Deus está dizendo, ei, sua bênção pode dar uma fronteira de você, que no tempo certo eu vou fazer as coisas se encaixar. No tempo certo, a obra de Deus vai chegar na tua história e o milagre vai acontecer. Você precisa acreditar que tem muita coisa boa chegando. E no meio desta confusão, que tem muita coisa boa chegando. Somente creia.